Olá, eu me chamo Yasmin e hoje nós vamos falar sobre arranjos da disciplina de Matemática Discreta e Lógica Matemática, do curso de Bacharel em Sistemas de Informação. Meus amigos são Felipe Torres, Fernando Menezes e Ana Rocha, e eu, Yasmin. Arranjo é quando pegamos um conjunto com diversos elementos e trocamos as posições desses elementos de lugar. Assim a gente pode dar vários resultados bem diferentes. Um exemplo disso é quando nós pegamos o conjunto de números 1, 2, 3 e 4 e trocamos eles de lugar. Assim a gente gera vários arranjos diferentes com posições diferentes. Existem duas fórmulas para fazermos o arranjo. A primeira é quando o número não pode se repetir, ou seja, se você já usar ele, não pode usar de novo. E a segunda é quando pode haver repetição de um elemento, ou seja, de um número. Se você usou o número 10, você pode repeti-lo. Aqui vai mais um exemplo na prática. A explicação é que, de 0 a 9, existem 10 possibilidades e você não pode repetir os números que você já usou. Então, usamos a fórmula já explicada anteriormente e multiplicamos 10, 9 vezes 8 e dá 720. Agora falando do segundo exemplo, de arranjo simples, em uma competição de programação participam 10 programadores. A premiação é feita aos 2 primeiros colocados. Então, de quantas maneiras diferentes essa premiação pode ser dada aos programadores? Bom, para responder isso, usaremos a fórmula que vocês acabaram de ver. Então, o número de programadores, que é 10, será o N, e o número de ganhadores será o P, que nesse caso é 2. Então, aplicando essas informações na fórmula, ficaria exatamente assim como vocês podem ver. E como vocês podem ver, não precisa multiplicar o fatorial até o final. Não precisa multiplicar o 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Não. Só chegar até o 8 que já corta com o de baixo, simplifica. Assim sobrando 10 vezes 9, que dá 90. Então a resposta desse exemplo seria 90. Exemplo 3. Em uma turma de ensino fundamental tem 15 alunos e a professora pediu para que eles se juntassem em duplas para criar uma chapa de representante e vice-representante. Então, quantas são as possibilidades de criação de chapas nessa classe? Então, primeiro temos que substituir os valores, né? No caso, o 15 seria o N, que seria a quantidade de alunos, e o 2 é a quantidade de representante da classe. Então, você substituiria e diminuiria o 15 menos 2, assim ficando 15 fatorial sobre 13 fatorial, e depois simplificando o 13 fatorial com 13 fatorial, ficando no final 15 vezes 14, que seria 210. Então, seriam 210 possibilidades de chapas nessa classe. Exemplo 4. Quantos são os números compreendidos entre 2000 e 3000, formados por algarismos distintos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Primeiramente, já vemos que não podem haver repetições nos 4 algarismos. Aí, vendo isso, que eles só podem ser entre 2000 e 3000, o primeiro número só pode ser o 2, pois não pode ser nem abaixo de 2000, nem acima de 3000. Então, o único que pode se encontrar ali na primeira seria o 2. Sabendo disso, ficam sobrando os 3 próximos números escolhidos. E como o 2 já foi escolhido, eles não podem colocar nos 3 próximos. Então, os algoritmos ficariam o 1, os que sobraram foram 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então, sobrando 8 algoritmos, agora aplicando essas informações, ficaria o 8 fatorial, que seriam os algoritmos restantes, sobre 8 menos 3 fatorial. O 3 é a quantidade de casos que faltam. Então, para os algoritmos ser colocado nelas. Aí, novamente, simplificando, né? Ficar 5 fatorial com 5 fatorial, sobrando 8 vezes 7 vezes 6, dando o resultado de
dos 336 números distintos. Já o arranjo com repetição é um pouco diferente do simples, pois ele não se importa se há ou não há repetição. Então, nele pode haver um número com 3 algarismos iguais, que vamos ver aqui no primeiro exemplo. Em uma loja, os códigos de produto são formados por 4 letras das primeiras 20 letras do alfabeto. Então, quantas informações de códigos de produto são possíveis? Como eu já disse, né, a repetição não importa, então podemos usar as 20 letras do alfabeto, as 20 primeiras letras do alfabeto, repetindo ou não. Então, e cada código usa 4 letras, então vai ter 4 letras cada código. E ficando assim, 20 elevado ao quadrado, que daria 160.000. Então, a diferença é justamente essa, se há repetição ou não há repetição, para diferenciar se é um arranjo simples ou um arranjo com repetição. Agora o exemplo 2 é seja W igual a B e C, quantas são as possibilidades de dois elementos com repetição? Então, o que ele quer saber é quantas possibilidades existem usando apenas dois desses elementos. E veja que pode haver repetição sim. Então pode haver o AA ou BB. Então não precisa se preocupar com isso. Aí o ABC seria o N, como vocês já viram nas fórmulas anteriores. E o 2 que seria o P. Então ficando assim 3 elevado ao quadrado, te dando 9 possibilidades. Como você pode ver, elas são AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB e CC. Exemplo 3. Em determinado servidor de um jogo online, na fase teste, os jogadores são identificados por uma sequência de 3 símbolos, distintos ou não. E esses são os símbolos que você vê, né? Arroba, cifrão, jogo da velha e tal. E qual é a quantidade máxima de jogadores que podem entrar no servidor durante essa fase de teste? Então, os números de jogadores será a quantidade de possibilidades que pode haver, né? Usando 3 símbolos desses que eu acabei de falar. Então, vendo que pode ou não ser distinto, então isso quer dizer que pode haver repetição, ficando assim 6. O 6, que é o número de símbolos, é elevado a 3, que são quantos símbolos podem ser usados por usuário. Então, ficando 6 elevado a 3, né? Que ficaria 6 vezes 6 vezes 6, que seria 216. Então, 216 jogadores podem entrar no servidor durante a fase teste. Agora, a gente tem o quarto exemplo de arranjo com repetição. Em resumo, a gente tem que elaborar o cálculo da quantidade de senhas possíveis e distintas entre si, ou seja, os números de cada senha não podem ter as mesmas posições. A gente tem entre 4 e 6 dígitos para formular a senha, o que deixa a gente com 3 cálculos separados para cada quantidade de senhas, sendo esses cálculos realizados com os números 4, 5 e 6. Os números que vão ser utilizados são 6, colocando em ordem são 0, 1, 2, 4, 6 e 8. Assim sendo, existem 6 possibilidades de números para senha. Agora, nós temos as condições para a senha, sabemos quantos cálculos a gente tem que fazer e o número de possibilidades e quais são elas. A gente vai ajeitar esses componentes no nosso problema. Aqui, nós colocamos os números na fórmula do arranjo com repetição e nós realizamos o cálculo 3 vezes, uma vez para cada quantidade de senhas. Feito isso, o cálculo fica assim: 6 elevado a 4 mais 6 elevado a 5 mais 6 elevado a 6, o que dá 55.728.
Feito o resultado final, fica a resolução do problema. Agora, a gente vai falar sobre o caso especial de arranjo. Esse caso ocorre quando as condições para o cálculo do arranjo devem obedecer a certas restrições. A fórmula para o cálculo desse arranjo é AC fatorial de igual fatorial de M1 menos o fatorial de M2 sobre P menos P1. Em seguida a gente vai pôr em prática o exemplo desse caso especial. Agora temos aí o exemplo do caso. O que esse problema pede é a quantidade de arranjos desse conjunto de letras que tem como característica começarem com duas letras desse subconjunto. Para a gente resolver esse problema, primeiro a gente tem que fazer uma separação de duas partes nessa questão. A primeira parte vai ser composta pelas duas primeiras letras do subconjunto e a segunda vai ser composta pelas duas últimas letras, pelas duas últimas letras do conjunto de 6 letras. Já dá para notar a condição que faz esse caso ser distinto. Continuando. A primeira parte é um arranjo das letras O, P e Q do subconjunto com dois elementos selecionados. Sendo assim, o arranjo é de 3 elementos 2 a 2, ficando 3 vezes 2, que é 6. Na segunda parte, a escolha das últimas letras é um arranjo das 6 letras do conjunto, sendo elas L, M, N, O, P e Q. Sendo que duas delas farão parte dos dois últimos lugares do conjunto, ou seja, 6 vezes 2, que dá 12. Finalmente, a gente usa o princípio multiplicativo para obter o resultado pela multiplicação desses dois arranjos. A conta fica 6 do primeiro arranjo com 12 do segundo. Multiplicando, o resultado dá 72. Assim, a gente finaliza esse exemplo do caso especial do arranjo condicional. Bom, gente, a nossa apresentação chegou ao fim. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado e tenha ficado um pouquinho mais fácil o assunto de arranjos, tá bom? E se você gostou, deixa um like aqui embaixo pra gente, que isso vai ajudar muito, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau!